Tensão mundial, guerra na Europa. Bolsonaro escolhe um lado. Somos solidários à Rússia. Que pariu. Qual é a política externa dele? Política externa? Nada. Uma visão de mundo delirante. Socorro. Coluna do Garrone, de volta. Tudo bem, gente? De novo, aqui em minha casa. O último vídeo foi gravado em Lisboa. Gostaram? Eu queria destacar uma coisa aqui bem legal. Nesse último vídeo, eu troquei umas letras ali quando falava de política portuguesa. E os portugueses que me veem foram muito gentis. Para me corrigir, eles foram muito educados. Não acham que eu estou tentando enganar alguém, que eu tenho uma agenda secreta ou algo do tipo. Alguns literalmente pediram licença para me corrigir. Obrigado mesmo. Beijinhos. E tem uma coisa que tem gente que acha que não existe mais, mas existe sim, que é o bom e velho fato. Se eu trouxer um fato errado aqui, me corrijam sem problema. Se não concordar com a minha opinião, sem problema também. Argumente. Esse é o espírito da coluna do Garrone. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Olha, eu sou daqueles que tentam apresentar ideias com o mínimo de razoabilidade. Aqui nos meus vídeos, eu tendo a encadear raciocínios lógicos, esse tipo de coisa, sabe? Em se tratando de governo Bolsonaro, eu fico tentando encaixar as decisões, as políticas, as palavras nesse campo da lógica racional. Falha minha total. Hoje eu vou falar da irracionalidade na política externa. Irracionalidade é para ser gentil, né? Porque é tosqueira, imprudência, improviso, isso mesmo. Eu fiz uma participação ao vivo na CNN Portugal falando justamente disso. Eu não sei se vocês viram, então um trechinho aí para vocês. Voltamos ao contacto com o jornalista brasileiro Nelson Garrone, em São Paulo. Nelson. Mas a gente tem que lembrar que o objetivo dessa visita é um objetivo bem pessoal, né? A diplomacia brasileira sobre Jair Bolsonaro perdeu seu caráter técnico. E agora ele faz uma diplomacia, digamos, pessoal. Você vê imagens aí dele apertando a mão do presidente russo Vladimir Putin. É exatamente isso que ele quer. O resto tá lá no meu Instagram, dá uma olhada aqui, me segue. Bem, foi muito interessante perceber como os meus colegas jornalistas portugueses estão interessados no Brasil e também, de certa forma, abismados com essa política externa bolsonarista. A entrevista era para falar da visita do presidente Bolsonaro à Rússia, em meio à tensão na Ucrânia e ali em torno do país. E eu falei o que para a gente aqui parece um truísmo, uma verdade incontestável. O presidente Bolsonaro não age como um estadista. Novidade, né? Ele age pensando não no país, mas em seu interesse imediato, ou seja, eleição, e consequentemente não ser preso, nem ele, nem os filhos. A política externa é pessoal. Lembra quando ele era aliado incondicional dos Estados Unidos? Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Pois é, era. Ele era alinhado ao então presidente Trump, não aos Estados Unidos. Bolsonaro fez o oposto do que diz o manual da diplomacia. Esse livro não existe, tá? É só uma força de expressão. Autoridades não devem manifestar apoio a qualquer candidato numa eleição em outro país. Bolsonaro disse apoiar Trump. Pois é, deu Biden, Bolsonaro insistiu. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Falou em fraude, demorou a reconhecer a vitória de Biden, resultado, nenhuma ligação do presidente americano, um call, nenhum emoji, para falar a verdade. Por causa de uma posição pessoal, Bolsonaro afastou o Brasil dos Estados Unidos. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, que vocês sabem que eu sigo, Biden é comunista, logo, inimigo do Brasil. E eu fiz uma apuração exclusiva para vocês. Por isso, vou ter que resgatar aquela vinheta. Breaking News. Pois é, Biden não é comunista. Bem, historicamente, posições ideológicas não são motivo para afastar chefes de Estado, não deveriam ser. Pensa, por exemplo, na visita de Richard Nixon a Pequim na década de 70. Nixon, na Bolsolândia, seria comunista. Falando de Brasil, George W. Bush e Lula, por exemplo, tinham uma relação boa. A relação do Brasil com os Estados Unidos é muito longa, é de muito tempo. Eles foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência, por exemplo.
E, historicamente, a diplomacia, tocada pelo Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, sempre foi muito admirada por conta da qualidade dos profissionais, diplomatas tecnicamente muito bem preparados. E o Brasil sempre teve protagonismo no cenário internacional. Vamos lembrar que o Brasil foi membro fundador da Liga das Nações, que foi uma espécie de embrião da ONU. Na ONU, o Brasil, também fundador, teve posição de prestígio já na largada. O Brasil liderou os esforços para a criação do Estado de Israel. Na pauta ambiental, o Brasil nunca tinha sido figurante até recentemente. Pensa, em plena ditadura militar, 1900 e Ernesto Geisel, Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e seu governo de inspiração marxista-leninista. Pragmatismo. Veja só, a gente sempre foi visto como um país com o qual todos podiam ter boas relações. Com o governo Bolsonaro, isso mudou. Ele é hoje um líder isolado no mundo, tóxico, radioativo. A gente não pode esquecer aquela imagem dele sozinho no refeitório em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Ou ele sozinho na reunião do G20 em Roma. Na COP26, a Conferência do Clima, o protagonismo brasileiro não foi do governo. Pois é, quem topa receber Bolsonaro de braços abertos? Líderes autoritários, populistas e liberais. Reacionários em geral, né? A pandemia até serviu para suavizar esse fiasco de imagem justamente porque impossibilitou muitas viagens internacionais. Ajudou Bolsonaro nesse sentido. Bem, no Brasil, a gente sabe, tem gente que chegou ontem no debate público e acha que tem condições de debater só com opinião, sem informação ou sem formação. Com política externa e relações internacionais, parece que está acontecendo a mesma coisa, sabe? Só que na política nacional, as pessoas até podem entrar no debate com um repertório de vivência, por exemplo, com o que os olhos delas conseguem ver. Nas relações entre países ou entre blocos de países, aí fica complicado ir no improviso. Tem que conhecer um pouco das diferenças culturais, das estruturas de poder dos países, das diferenças de língua, história, a mentalidade dos povos, as idiosincrasias dos líderes. Tem que ter noção de tratado, convenção, protocolo, de cerimonial, dos simbolismos. É bem mais complexo, sabe? Eu sou formado em relações internacionais. Eu leio sobre países e relações entre países tem mais de 20 anos, porque eu gosto. Claro, eu tenho meus interesses particulares, mas eu busco ser generalista, que é justamente o que um jornalista deve tentar ser. Ter um conhecimento mais horizontal sobre vários assuntos e pouco vertical. Nesse canal aqui, eu não aprofundo muito. Pelo contrário, e eu não recorro às teorias que eu estudei na faculdade, por exemplo, ficaria meio chato. A ideia aqui é bater um papo semanal. O objetivo é mais assim, juntar um lé com um cré, sabe? É o que eu tento fazer. E o vídeo de hoje, eu vou fazer isso. Eu vou pegar episódios recentes que mostram não só que a nossa atual política externa é um desastre, mas porque ela não faz sentido nem dentro da lógica, ou falta de lógica, do bolsonarismo. Obviamente, nenhum bolsominion chegou a esse ponto do vídeo, devem ter parado ali nos primeiros segundos. Então, eu estou falando aqui com gente que não vive na realidade paralela do bolsonarismo. Vocês são, assim como eu, terrabolistas, acham que democracia não sai de moda, todo mundo aqui é antirracista, né? Combinado? Essas são coisas que costumavam ser básicas para maiores de idade e vacinados. Antigamente as pessoas falavam isso, né? Sou maior de idade e vacinado, dando uma ideia de que eram independentes e falavam por si mesmas e tal, né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Então esse vídeo é para deixar bem claro assim, quais são as contradições da política externa do bolsonarismo. Não é nem uma questão de opinião, porque opinião cada um pode ter a sua até, mas é uma avaliação de fatos, de realidades, o que na Bolsolândia já é pedir demais. Olha, contradições são muito comuns na política externa, é difícil mesmo você aliar interesses tão distintos num mundo tão diverso, sabe? É difícil. Mas é do jogo, é normal. E cabe ao bom líder saber navegar nessas contradições. E antes de entrar nas contradições brasileiras, eu vou abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Olha, países com mais poder têm mais capacidade de conviver com essas contradições sem problema. Exemplos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo,
Eles já invadiram o Iraque em 2003 porque Saddam Hussein estaria produzindo armas de destruição em massa, estaria ameaçando a própria população e apoiando o terrorismo islâmico. Invasão, claro, em nome de valores democráticos. Bem, nunca foram achadas as tais armas de destruição em massa. Os terroristas islâmicos não eram apoiados por Saddam, eles odiavam Saddam, na verdade, que era um ditador secular. E líderes que massacram o próprio povo, se for usar esse critério, os Estados Unidos teriam que entrar em guerra com o meio mundo, inclusive com os próprios aliados. Que tipo de sanção os Estados Unidos sofreram por ter mentido em relação ao Iraque? Zero. Quem boicotou os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm 3 fortes aliados no Oriente Médio. Israel, que é uma democracia plena, um rival de Israel, a Arábia Saudita, uma ditadura monárquica com uma das versões mais retrógradas do islamismo, e o Egito, que reconhece até o Estado de Israel, mas é uma ditadura militar pesada. Sabemos disso. A falta de democracia foi critério para invadir o Iraque. Já apoiar uma ditadura foi uma coisa bastante natural ali para os Estados Unidos, no caso do Egito. O Egito é um dos países que mais recebem ajuda militar dos americanos. E a família Saud, que manda na Arábia Saudita, está lá com o apoio dos Estados Unidos. O máximo assim que os presidentes americanos conseguem fazer para dar aquela alfinetada na Arábia Saudita é quando as primeiras damas visitam a Arábia Saudita e não cobrem a cabeça. Cabelos à mostra, vida louca. Estados Unidos defendem a democracia, usam como justificativa para invasões e sanções, mas apoiam regimes tirânicos. É o caso da Arábia Saudita, outras monarquias árabes, e na história são vários exemplos. O Paquistão, o Irã, na época em que o Irã era uma monarquia. Na América Latina, nós sabemos muitos exemplos. Os rebeldes que lutaram no Afeganistão na década de 80 contra o comunismo. Bem, ninguém ali era comprometido com a democracia. Uma contradição. A prisão de Guantánamo está aberta até hoje. Muda presidente. Bush, Obama, Trump, Biden, dezenas de presos que sequer foram indiciados estão lá. Presos sem nem previsão de saber por qual crime e em que tribunal vão ser julgados. Sem perspectiva de saída. No combate ao terrorismo, os Estados Unidos não conseguem oferecer nem o básico em um país democrático, que é o direito a um julgamento. Eu não estou nem falando em julgamento justo. Estou falando que tem acusado de terrorismo até hoje, sem previsão de julgamento. Uma contradição. E aí? E aí é isso mesmo. Foda-se. Os Estados Unidos são a potência que são. Quem vai fazer eles julgarem os detentos de Guantánamo? Não estou nem falando das violações de direitos humanos que acontecem lá, estou falando só de julgamento. Quem impediu a invasão do Iraque? Quem pode evitar uma ajuda militar bilionária à ditadura do Egito? Ou a venda de materiais bélicos para a Arábia Saudita, usados ali para bombardear crianças no vizinho Iêmen? Pois é, ninguém. A capacidade de uma superpotência de seguir com essas contradições e não ser perturbada é quase infinita. É aquela piada que tem no filme Tropa de Elite, sabe? Você lembra? Por que o cachorro lambe a própria caceta? É a palavra que eles usam. Porque pode. Ninguém vai impor sanções aos Estados Unidos. Ninguém vai retaliar. O Putin invadiu a Crimeia e a China está apagando uma etnia inteira no extremo oeste do país, obriga um grupo a trabalhos forçados e crianças são levadas a campos de reeducação, que mais parece concentração. O que acontece? Pouco. Uma sançãozinha, uma moção de repúdio? Talvez. A moral é essa. Grandes potências têm muito mais chance de agir como querem, sem serem perturbadas. Fecha parênteses. Pois é, o Brasil não é uma superpotência. Essas contradições e incoerências têm consequências. Não exatamente para o presidente de turno, não só para ele, mas para o país. Não só sob a forma de retaliação, mas em perda de oportunidades. É o que eu sempre falo aqui, né? O mundo está discutindo indústria 4.0, economia verde, economia circular, blockchain, e a gente está debatendo ameaça comunista, mamadeira de p... e se vacina tem chip ou não. É a nossa realidade, Brasil, que gera tanta estranheza em Portugal, como eu falei lá no começo do vídeo. Vamos agora para o exemplo prático. Vocês sabem que eu gosto de exemplos porque o abstrato pode dar uma ideia de que é algo distante da realidade e não é.
De novo, isso aqui não é uma aula sobre política externa, nem de relações internacionais, longe de mim. Esse é um vídeo sobre o óbvio. E o óbvio tem que ser dito às vezes. Eu vou aproveitar para falar do tema do momento na agenda internacional, que é a situação ali na Ucrânia e em torno dela. Eu não vou aqui dar as últimas notícias, porque senão esse vídeo vai ficar velho muito rápido. Vou dar uma visão mais ampla. Vamos lá. Bolsonaro está nessa situação, que ninguém quer tirar foto com ele. Quem topa? Vladimir Putin, por exemplo. Eu podia fazer aqui uns 300 vídeos sobre o Putin. Ele é um cara complexo, poderoso, sem escrúpulos, autoritário, um autocrata, frio e com um botãozinho na bomba nuclear. Mas eu vou tentar ser sucinto. Vou tentar. Uma frase do Putin. Ele diz que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Isso mesmo. Esse é o líder que Bolsonaro louva. O cara que sente saudade de quando a Rússia era um império, ditava os rumos de parte do planeta e polarizava com os Estados Unidos e, claro, de quando a Rússia era comunista. Putin lamenta a Rússia ter sido governada, por exemplo, pelo líder fraco, Boris Yeltsin. Não à toa, quando ele entrou no poder logo depois do Boris Yeltsin, há mais de 20 anos, naquela virada ali para o ano 2000, ele já chegando com mão de ferro. Esse é o Putin. Bolsonaro tem esse flerte hétero com Putin. Putin elogiou as qualidades masculinas de Bolsonaro numa reunião virtual dos BRICS. Foi uma referência à recuperação do presidente Bolsonaro da Covid. E o pior é que Bolsonaro, macho beta, compartilhou o vídeo do macho alfa elogiando ele. Patético, né? Essa relação macho alfa e beta ficou bem mais clara nessa imagem. Diante de um ex-espião da KGB, quem é o capitão que saiu com desonra do exército, acusado de planejar atentado terrorista na estação de águas do Rio de Janeiro? A imagem do croquis, feito por Bolsonaro na época, fala por si. Ah não, gente, desculpa, imagem errada. Agora vai. O editor tá distraído. Agora sim, agora vai. Vai. Isso. Esse foi o desenho do capitão tão louvado pelos bolsominions. Putin não é o cara que planejou o atentado frustrado. Até hoje, você tem uma crença entre os especialistas que Putin estaria por trás desse atentado aí. Bem real. Foi em Moscou, um prédio de 9 andares. Foi um ataque atribuído na época aos rebeldes que lutavam pela Chechênia, mas que teria sido mesmo orquestrado pelos serviços de segurança russos para conseguir um apoio da população para uma nova guerra na Chechênia e, de quebra, catapultar o ex-chefe da espionagem russa, Putin, nas eleições seguintes. Se a versão estiver mesmo correta, deu certo. Putin foi eleito. Putin é um cara que, tudo indica, conseguiu manipular as eleições que deram vitória a Donald Trump nos Estados Unidos. A informação não é minha, é do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Putin simplesmente odiava Hillary Clinton, pelo menos desde quando ela era secretária de Estado, a chefe da diplomacia, no governo do Barack Obama. Ela deu umas declarações contrárias a Putin durante o período eleitoral na Rússia. Putin nunca perdoou a Hillary. E na eleição dela contra Trump, Putin botou seu exército virtual na rede e jogou a favor de Trump. Até aqui, zero novidade. Ele também usou essas tropas virtuais na votação popular no Reino Unido sobre a permanência ou não na União Europeia. Putin é o cara que tem controle total do Estado russo. Não é mais Império Russo, oficialmente é a Federação Russa, mas a ideia de império segue na cabeça dele, essa ideia de grande Rússia. Não à toa, é muito comum ele ser chamado de czar. Czar, a gente lembra, é o nome dado aos antigos reis russos. Czar, Kaiser, César e César, o Todo-Poderoso, não de Roma, mas de Moscou. Putin tem o parlamento na mão, mudou a lei e pode ficar legalmente no poder até 2036, ou seja, seriam ali 36 anos de poder de fato na Rússia. Ele chegou a ser primeiro-ministro por 4 anos, mas era só fachada mesmo, ele sempre mandou na p*** toda. É um autocrata e até onde eu entendo, se ele morrer hoje, nem sucessor natural tem. O poder é até mais concentrado do que a gente vê na China, por exemplo, que bem ou mal com L, não mal de Mao Tse Tung. Vocês entenderam? Enfim, bem ou mal, na China tem
uma cúpula no Partido Comunista que dita os rumos do país. Na Rússia, o partido é um detalhe, o poder é ele. Quase um Estado sou eu, sabe? De Luís XIV. Por isso que eu acho que essas listas de pessoas mais ricas do mundo estão meio furadas, porque o cara é dono do Estado russo, ele manda e desmanda lá. Quem é Jeff Bezos na fila do pão, né? Putin tem exército, milhares de ogivas nucleares. Quando ele está meio sem saber o que fazer, ele pensa assim, vou anexar a Crimeia. O cara é foda, não é uma opinião, é técnico, é um cara que no mínimo dos mínimos lidera uma megapotência nuclear há mais de 2 décadas e acabou com qualquer oposição viável e tem tudo para se perpetuar no poder. Aí chega o seguidor do presidente Bolsonaro e acha que a mera ida do mito para Moscou tem algum impacto na crise na fronteira com a Ucrânia. Isso antes mesmo de Bolsonaro desembarcar. E não adianta dizer que isso aí é meme, porque o próprio Bolsonaro deu a entender que era isso mesmo. E nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, que eu acompanho, essa é a versão que rola. Bolsonaro evitou a guerra. Que nem evitou, né? Tá rolando lá, tá tudo meio tenso. O cara que é louvado por ser armamentista se gaba de ter trazido a paz. O liberal no discurso adulando um iliberal. E o anticomunista depositando flores para soldado soviético. E o mal militar, assim descrito pelo ditador Ernesto Geisel, que não conseguiu nem cometer o atentado que planejou, querendo convencer de que foi ele fundamental para a paz na região. Não faz sentido. Nem na lógica do bolsonarismo, não faz sentido. E não importa que depois da ida de Bolsonaro as tensões escalaram por lá, não importa. O mito evitou a Terceira Guerra Mundial. Bolsonaro é só o presidente do jur, sabe? Bolsonaro meteu o Brasil num conflito que não tem nada a ver com a gente. E não foi nem para mediar, como o ex-presidente Lula tentou, sem sucesso, mediar a crise entre o Ocidente e o Irã. Não era para ter escolhido lado nenhum, mas ele, em nome do Brasil, escolheu um lado. E que lado? O lado da União Europeia, dos Estados Unidos, do Ocidente em geral, pela preservação da soberania de um Estado membro das Nações Unidas? Não. Ele escolheu o lado russo. A Rússia apresenta os seus motivos. A OTAN está ameaçando ali encostar no território russo, contrariando até uma promessa do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, de que não haveria expansão da OTAN para o Oriente. E claro, a Rússia tem ligações históricas com a Ucrânia também. No século IX, a capital do que viria a ser um dia a Rússia era Kiev, atual capital da Ucrânia. Eu falei no Gorbachev, a mãe do Gorbachev era ucraniana. E a Ucrânia fez parte da União Soviética, chegou até a abrigar armas nucleares em seu território. As regiões em questão na Ucrânia têm o russo como língua mais falada. Tem tudo isso. Nessa briga, todo mundo diz ter razão. Ok, agora vamos lá. Olha a gravidade da coisa. Bolsonaro se diz solidário à Rússia. Escolheu um lado. Vamos partir do princípio, assim, que palavra de chefe de Estado de um país vale alguma coisa. Vamos supor que a palavra dele valha alguma coisa. Então cabem aqui algumas perguntas para o presidente Bolsonaro, aquele que é solidário à Rússia. Cuba, Venezuela, Nicarágua e Síria seguiram o presidente Putin e reconheceram as 2 repúblicas. Bolsonaro, o solidário à Rússia, vai fazer o mesmo? O presidente russo fala em operação de paz na região, ou seja, coturnos russos em território ucraniano. O presidente Bolsonaro, aquele solidário à Rússia, apoiaria essa missão de paz russa? A pergunta é válida. Os rebeldes, apoiados pela Rússia, controlam só parte da região. Eles reivindicam o controle de toda a região leste da Ucrânia. Putin concorda. Bolsonaro vai ser solidário a esse desejo russo de ver rebeldes controlando territórios que hoje estão no poder do governo ucraniano? Bolsonaro apoia uma eventual ocupação russa da Ucrânia? Os Estados Unidos proibiram qualquer relação comercial e financeira com essas autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Bolsonaro, aquele solidário aos russos, vai ter relações com essas regiões, mesmo que isso ameace as suas relações com os Estados Unidos? Ou seja, vai ficar do lado de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Síria, que também são solidárias à Rússia? E agora, como é que vai ficar aquela condição de aliado preferencial extra-OTAN
aliança militar do Ocidente, que daria ao Brasil direito de comprar equipamentos e tecnologias militares. Lembra aquele acordo assinado e muito comemorado pelos bolsominions lá em 2019, acordo fechado entre Bolsonaro e Donald Trump? Como vai ficar isso agora? Como o solidário à Rússia quer ser aliado preferencial da OTAN e, ao mesmo tempo, ser solidário ao seu maior rival, Vladimir Putin? Palavra de chefe de Estado vale ou deveria valer. Eu torço para que Bolsonaro seja interpretado como o que ele é. Alguém que é chefe de Estado, sim, por um certo acidente da história, mas que não tem noção do que está fazendo. Na maioria das vezes, eu acho bobo tentar definir uma guerra entre certos e errados. Mas olha como está o mapa da OTAN hoje. Agora imagina, Ucrânia entra para a OTAN. Se a Rússia invade a Ucrânia e a Ucrânia está na OTAN, a OTAN é obrigada a fazer uso do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. O que diz esse artigo? Um ataque contra um dos membros é considerado um ataque a todos. Imagina, soldados americanos lutando contra soldados russos. Duas potências nucleares em lados opostos. Tudo aquilo que foi evitado na Guerra Fria, essa guerra direta, imagina isso acontecendo agora. Na Guerra Fria tinha chamadas guerras por procuração. Americanos armando e financiando um lado, soviéticos o outro. Lembra no caso da União Soviética que eu citei no Afeganistão? Ali na virada dos anos 80? Estados Unidos financiaram e armaram esses rebeldes que depois viraram Talibã e Al-Qaeda, né? O Osama Bin Laden, o milionário saudita, financiado pela CIA para combater o comunismo. Depois a gente sabe o que aconteceu, ele se voltou contra os Estados Unidos. Isso porque americanos e soviéticos não podiam se enfrentar diretamente. Enfim, a situação na Ucrânia envolve esses grandes players, atores, e ainda teve a China que manifestou apoio ao Putin. O Putin foi a Pequim para a Olimpíada de Inverno e lá a China condenou a expansão da OTAN. Eu nunca sei se é Pequim ou Beijing, eu falo Pequim. E temos aí o Alecrim Dourado, amigo do Queiroz e dos milicianos cariocas, achando que pode tomar lado num conflito que envolve, de um lado, União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, e do outro, Rússia e China. Pois é, nessas horas o Bolsonaro esquece de condenar o comunismo, esquece de defender a liberdade, esquece que era contra a máscara e faz 5 testes de Covid só para ter uma foto ao lado do czar, o macho alfa de São Petersburgo. É muito óbvio que Bolsonaro não tem as credenciais para sequer entrar na antessala desse debate entre cachorros grandes. Ele não tem. E os bolsonaristas comemoram o fato dele ter sentado ao lado de Putin com a mesinha pequena, separando ali os dois. Tosco, segundo eles, é o Macron, que sentou à mesa, numa mesa gigantesca, longe de Putin. Para os bolsominions isso é engraçado, é uma piada. No mundo real, o nome disso é prudência. Que líder de país democrático toparia entregar o seu DNA para uma potência estrangeira conhecida pelos seus métodos heterodoxos contra os seus desafetos, hein? 2 exemplos, vou trazer 2 exemplos aqui bem rápidos. O envenenamento do presidente ucraniano Viktor Yushchenko. Você tem fortes indícios de que as ordens vieram de Moscou. Os mais velhos vão lembrar dessa imagem aí. Outro caso, de 2020. O opositor de Putin, Alexei Navalny, que denuncia a corrupção no Kremlin, estava no avião, começou a sentir dores no peito, fizeram um pouso de emergência, o cara entrou em coma. A suspeita de novo envenenamento a mando do Kremlin. Verdade ou mentira? Eu acho que está mais para verdade. Emmanuel Macron não deixou o cotonete russo entrar no nariz dele. O macho beta Bolsonaro não era uma ameaça, né? E coletar o DNA de Bolsonaro ou tentar envenená-lo, para que ia servir? Essa história do cotonete para testar Covid, que é algo sério, assim foi interpretado pela diplomacia francesa, por exemplo, no Brasil, onde a política é feita por memes, ficou num debate sobre mesa pequena ou mesa grande. É claro que aqui tem muita opinião do Garrone, sabe? Mas tecnicamente, esse apoio, esse alinhamento com Putin não faz sentido nem dentro da lógica do discurso bolsonarista. Bolsonaro defende, no discurso, valores exatamente opostos àqueles que Putin representa. Na real,
nós aqui que não vivemos, né, na realidade paralela do bolsonarismo, sabemos que Putin é tudo o que Bolsonaro gostaria de ser. Um autocrata, sem oposição, sem contrapesos da democracia, com um exército potente, sem qualquer chance de ser responsabilizado pelos crimes. O macho alfa que Putin é. Bolsonaro queria ser isso. É escroto sim, um líder repugnante, mas sim, um macho alfa. Bolsonaro não é alfa e se contenta em orbitar um macho alfa. Só de estar na sala, apertar a mão, receber um elogio do outro macho, sentir o feromônio do czar, faz ele achar que ele pode ser o que ele não consegue ser, um estadista. Se no plano nacional não é, no plano internacional não dá para ser mesmo. Tudo que eu falo não chega aos ouvidos dos bolsominions. Eles estão ali na realidade alternativa deles, baseada em desinformação, fake news e na lógica de seita. Mas eu, como jornalista, faço questão de deixar isso claro. O quão descolado da realidade está o jeito de Bolsonaro ver o mundo, a política externa dele. O quanto essa política externa não faz sentido dentro do próprio discurso bolsonarista. Bolsonaro é um presidente impopular que faz de tudo para parecer forte, para ter chances reais de ganhar as eleições. Só se mantendo no poder, ele vai conseguir adiar o encontro dele com a justiça. E por que eu perco meu tempo aqui falando isso, que é o óbvio? É pra gente aqui, eu e você, não esquecermos, sabe, que isso é um mundo paralelo. Porque senão o que vai acontecer? Quando o Bolsonaro sair do poder, que seja nas próximas eleições, a gente vai aceitar qualquer presidente que seja minimamente civilizado, que não xingue, que não ataque a imprensa, que entre um vírus e a população não fique com o vírus, que não recomende remédio de verme para curar uma doença viral, que não jogue o Brasil no meio de uma guerra entre potências nucleares. A gente não pode achar que se o próximo presidente não for denunciado por uma CPI por crimes contra a humanidade, já vai ser suficiente. Não. A gente tem que ser mais exigente que isso, né? Porque senão vai bastar só o presidente não fazer isso para a gente achar que está tudo bom e se dar por contente. A gente tem que qualificar esse debate. Como eu disse, a gente tem que ser mais inteligente, mais exigente. E a gente não pode basear no padrão Bolsonaro de gestão, no sarrafo miliciano de civilidade, na visão de mundo alucinada de um ex-capitão que nem croquis de atentado sabe fazer direito. Eu sou otimista, eu sei. Mas se não fosse, eu não estaria fazendo aqui vídeo toda semana. E se você não fosse otimista também, não estaria me ouvindo agora, né? Crítico sempre, mas sem perder o otimismo. No curto prazo, muitas vezes é difícil, mas no longo prazo, fica mais fácil, né? Te vejo semana que vem? Gente, eu juro que eu quero fazer vídeo sobre tapete persa, um vídeo sobre Marília Mendonça, ou sobre a proibição da criação de bulldogs ingleses na Noruega. Vocês viram isso? Francisco virou um pária na Noruega. Mas não, estou falando desses assuntos, sabe? Que eu julgo que são relevantes e não dá para ficar de fora, não dá para dar uma de Maria Antonieta, mas vou fazer sim em algum momento o vídeo da Marília Mendonça, tá? Vou tentar. Bem, eu queria falar aqui de um fenômeno curioso que eu vejo nos comentários aqui embaixo. Aliás, eu leio os comentários, tá? Mas eu leio o dos vídeos da semana, porque senão, se eu for ler os dos antigos, eu vou perder minha vida fazendo isso. Então, comente aqui que eu vou ler e respondo também, tá? Mas o da semana, então tem que ver o vídeo rápido. Vou falar desse fenômeno. Eu faço o vídeo aqui de meia hora, geralmente, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Dá para abarcar todas as perspectivas, todos os lados, dar todas as informações? Não, não. E é comum as pessoas aparecerem falando, você não falou isso, passou uma moto. Então é comum as pessoas dizerem, você não falou isso, você não falou aquilo. Eu vou falar para vocês, eu não falo muita coisa, por total falta de tempo. E aqui é só um recorte, né? É a minha visão. E às vezes as pessoas lembram de coisas que eu disse em outros vídeos. Eu não posso ficar repetindo toda hora o que eu falei nos vídeos anteriores, né? Para não ficar chato para quem me acompanha. Então isso aqui foi um jeito sutil e maroto de sugerir que você siga aqui o canal da Coluna do Garrone, tá? Se inscreva, me conheça melhor para saber que eu tenho uma visão um pouco mais complexa do que pode parecer em um único vídeo. E Coluna do Garrone, gente, é série, sabe? Eu geralmente estou aqui nesse espaço, às vezes rola um episódio fora, eu gravo uma externa, tipo Chaves em Acapulco, ou Friends em Las Vegas, ou Sex and the City nos Emirados Árabes. E olha que engraçado, eu vi uns vídeos meus antigos aqui no YouTube, e o YouTube me sugeriu, tá? O algoritmo acha que eu devo consumir a Coluna do Garrone, então eu não condeno, eu respeito o algoritmo. E eu estava vendo
um vídeo com um certo distanciamento histórico, um vídeo que eu nem lembrava que eu tinha feito, sabe? Pois é. E aí é uma sensação muito estranha de me ver sem saber o que eu ia falar, né? Porque eu estou desapegado da edição. Não sei se vocês entenderam, uma coisa meio voyeur de mim mesmo. E o estranho é que é muito eu, sabe? E os meus amigos já tinham me dito isso, que eu consigo ser muito eu nesse espaço. Pois é, porque eu não tenho chefe, esse canal é meu, eu faço o que eu quiser, basicamente. Eu poderia, por exemplo, mandar o presidente tomar em um certo lugar. Eu posso. Eu faço, não faço. Porque eu não acho adequado. E a minha consciência diz para não fazer. E eu não tenho um setor jurídico aqui para me defender também, né? Enfim. Esse sou eu. Prazer. Nelson Garrone. E Garrone não é sobrenome, mas isso é outra história. Vamos para a coluninha do Francisco. O que ele traz hoje? Bem, ele tem um traço comum com o presidente Bolsonaro. A irracionalidade. O que move o Francisco não é a razão. Veja na coluninha do Francisco. Coluna do Garrone fica por aqui. Nada a ver, né? Coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê a qualquer momento, vocês sabem, né? Eu tô aqui semana que vem com mais um vídeo, sempre me esforçando, até gravando duas vezes, pra estar aqui. Tá bom? Então um beijo, tchau e até a próxima. Ai! Vocês sabem, né? Vocês sabem quem é completamente guiado pelo afeto. Ele, Francisco José, né, Francisco? É ele, né? Completamente guiado pelo afeto. É só carinho, mas ele pode, né, gente? Pet pode ser guiado só pelo afeto, né? Né, meu então? É isso. Ele pode, né, gente? Presidente que não pode. Presidente que não pode, né? Né? Isso, não pode. Coisa mais fofa, gente. Muitos corações, porque, como eu disse, Francisco José é guiado pelo afeto. Né, Franciscoide? Né?